Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Estamos aqui para mais uma aula sobre o homem espiritual. Hoje, a aula de número 9. Os Salmos 22 e o versículo de número 16 diz sobre quando traspassaram as mãos e os pés de Jesus. O profeta Zacarias chamou a atenção sobre o que foi traspassado. Isso no capítulo 12, o versículo de número 10. Suas mãos, seus pés, sua testa, seu flanco, seu coração, todos foram traspassados pelos homens, traspassados pela humanidade pecadora. Muitas foram suas feridas e muito lhe subiu a febre, porque com o peso de todo o seu corpo pendurado na cruz, sem nenhum apoio, seu sangue não podia circular livremente. Passou muita sede e por isso gritou. A língua se me pega ao paladar. Como tinha sede, me deram vinagre para beber. Salmos 22 e o versículo 15. E ainda o Salmo 69 e o versículo de número 21. As mãos têm que ser cravadas porque vão atrás do pecado. A boca tem que sofrer porque sente prazer em pecar. Os pés têm que ser traspassados porque pecam à vontade. A testa tem que ser coroada com uma coroa de espinhos porque também quer pecar. Tudo que o corpo humano tinha que sofrer se cumpriu em seu corpo. Dessa maneira sofreu fisicamente até a morte. Estava em sua mão livrar-se desse sofrimento, mas voluntariamente ofereceu seu corpo para suportar todas as insondáveis provações e dores, sem acovardar-se em nenhum momento até que soube que tudo estava consumado. João capítulo 19, versículo de número 28. Só então entregou seu espírito. Não só seu corpo, sua alma também sofreu. A alma é um órgão da própria consciência. Antes de ser crucificado, deram a Cristo vinho misturado com mirra como calmante para mitigar a dor, mas ele o rejeitou porque não estava disposto a aceitar nenhum sedativo, mas sim a estar plenamente consciente do sofrimento. As almas humanas desfrutam plenamente do prazer dos pecados. Por conseguinte, Jesus ia suportar em sua alma a dor desses pecados. Preferiu beber a taça que Deus lhe deu do que a taça que anestesiaria sua consciência. Que vergonhoso era o castigo da cruz. Utilizava-se para executar os escravos fugidos. Um escravo não tinha propriedades nem direitos. Seu corpo pertencia a seu dono e, por conseguinte, podia ser castigado com a cruz mais vergonhosa. O Senhor Jesus tomou o lugar de um escravo e foi crucificado. Isaías o chamou o servo, e Paulo diz que tomou a forma de um escravo. Sim, veio como um escravo para nos resgatar ao que estávamos sob a escravidão perpétua do pecado e de Satanás. Fomos escravos da paixão, do temperamento, dos costumes e do mundo. Estivemos à mercê do pecado. No entanto, ele morreu por nossa escravidão e carregou com todo o nosso opróbrio. A Bíblia traz o relato de que os soldados ficaram com a roupa do Senhor Jesus em João capítulo 19, versículo 23. Estava quase nu quando o crucificaram. Esta é uma das vergonhas da cruz. O pecado nos tira nossa veste radiante e nos deixa nus. Nosso Senhor foi despido diante de Pilatos e logo depois de novo no Calvário. Como reagiu sua santa alma diante de semelhante maltrato? Acaso não era um insulto à santidade de sua personalidade e uma vergonha? Quem pode sondar seus sentimentos naquele trágico momento? Como todos os homens tinham desfrutado da glória aparente do pecado,
O Salvador tinha que suportar a autêntica vergonha do pecado. Verdadeiramente Deus, cobriste-o de vergonha, com que os teus inimigos, ó Senhor, têm difamado os passos do teu ungido, e até suportou a cruz, desprezando a vergonha. Salmos 89, versículo 45, também o versículo 51, Atos capítulo 12, também o versículo de número 2. Ninguém poderá jamais constatar o muito que sofreu a alma do Salvador na cruz. Contemplamos frequentemente seus sofrimentos físicos, mas passamos por cima dos sentimentos de sua alma. Uma semana antes da Páscoa, o ouviram dizer: agora a minha alma está perturbada. João 12, 27. Isto assinala a cruz. No jardim do Getsêmani o ouviram de novo dizer: a minha alma está triste até a morte. Mateus 26, 38. Se não fosse por essas palavras, quase que não poderíamos pensar que sua alma tinha sofrido. Isaías 53 menciona 3 vezes que sua alma foi oferecida pelo pecado, que sua alma sofreu e que derramou sua alma até a morte, versículos 10 a 12, pois que Jesus suportou a maldição e a vergonha da cruz. Quem crê nele já não será maldito nem envergonhado. Seu espírito também sofreu terrivelmente. O espírito é a parte do homem que o equipa para comunicar-se intimamente com Deus. O Filho de Deus era santo, inocente, imaculado, separado do pecado. Seu espírito estava unido ao Espírito Santo em perfeita unidade. Nunca teve seu espírito um momento de perturbação nem de dúvida, porque sempre teve a presença de Deus com ele. Jesus disse: não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E aquele que me enviou está comigo. João 8,16, também o versículo 29. Por isso pode orar. Ou seja, ele pode orar dessa forma: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. João 11, 41 e 42, justamente quando ele pedia ali pela cura de Lázaro, pela ressurreição de Lázaro. Enquanto pendurado na cruz, se houve algum dia que o Filho de Deus necessitasse desesperadamente da presença de Deus, deve ter sido esse dia. Ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Isso está em Mateus capítulo 27, o versículo 46. Seu espírito estava separado de Deus. Quão intensamente sentiu a solidão, o abandono, a separação. O filho ainda estava cedendo, o filho ainda estava obedecendo à vontade de Deus Pai. Sem dúvida, o filho tinha sido abandonado, não por causa dele, mas sim por causa de outros. O pecado afeta muito profundamente o espírito e, por conseguinte, embora o Filho de Deus fosse santo, tinha que ser separado do Pai porque levava o pecado de outros. É certo que nos incontáveis dias da eternidade, eu e o Pai somos um. Isso está em João capítulo 10 e o versículo de número 30. Inclusive durante sua estada na terra, continuou sendo assim, porque sua humanidade não podia ser uma causa de separação de Deus. Só o pecado podia separá-los, embora esse pecado fosse de outros. Jesus sofreu essa separação espiritual por nós, para que nosso espírito pudesse voltar para Deus. Ao contemplar a morte de Lázaro, possivelmente Jesus estava pensando em sua própria morte próxima e, por isso, estava profundamente comovido em espírito e preocupado. João 11, 33.
ao anunciar que seria traído e que morreria na cruz, estava outra vez inquieto em espírito, João 13:21. Isso nos explica por que, quando recebeu a sentença de Deus no Calvário, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Penso em Deus e gemo, medito e meu espírito se deprime. Mateus 27:46, citando os Salmos 22:1 e Salmos 77:3. Foi privado do poderoso fortalecimento do Espírito Santo em seu espírito, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 16. Porque seu espírito havia sido arrancado do Espírito de Deus, por isso suspirou: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Salmos 22, versículos 14 e 15. Por um lado, o Espírito Santo de Deus o abandonou. Por outro lado, o espírito diabólico de Satanás o ridicularizou. Parece que Salmos 22, 11 a 13 se refere a esta fase. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim sua boca como um leão que despedaça e que ruge. Por um lado, seu espírito suportou o abandono de Deus, e por outro resistiu ao escárnio do espírito diabólico. O espírito do homem se separou tanto de Deus, exaltando-se a si mesmo e seguindo o espírito diabólico, que o espírito do homem tem que ser quebrantado de tudo para que não possa continuar opondo-se a Deus e estando aliado com o inimigo. O Senhor Jesus se fez pecado por nós na cruz. Sua santa humanidade interior foi completamente aniquilada ao julgar Deus a humanidade ímpia. Abandonado por Deus, Cristo sofreu, pois a mais amarga dor do pecado, suportando na escuridão a ira castigadora de Deus sobre o pecado, sem o apoio do amor de Deus ou a luz de seu rosto. Ser abandonado por Deus é a consequência do pecado. Agora a nossa humanidade pecadora foi julgada totalmente, porque foi julgada na humanidade sem pecado do Senhor Jesus. Nele, a humanidade santa conquistou sua vitória. Toda a sentença sobre o corpo, a alma e o espírito dos pecadores foi lançada sobre ele. Ele é nosso representante. Por fé estamos unidos a ele. Sua morte é considerada como nossa morte, sua sentença como nossa sentença. Nosso espírito, alma e corpo foram julgados e castigados nele. Seria o mesmo que se tivéssemos sido castigados em pessoa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele disse: assim, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isto é o que ele tem feito por nós, e esta é agora a nossa posição diante de Deus. Porque o que morreu está livre do pecado, Romanos 6 e 7. Nossa posição real é de que já morremos no Senhor Jesus, e agora só falta que o Espírito Santo transporte este fato para a nossa experiência. A cruz é onde o pecador, seu espírito, alma e corpo é julgado. É por meio da morte e da ressurreição do Senhor que o Espírito Santo de Deus pode nos transmitir a natureza de Deus. A cruz ostenta o julgamento do pecador, proclama a ausência de valor do pecador, crucifica o pecador e proporciona a vida do Senhor Jesus. Desde então, qualquer que aceitar a cruz nascerá de novo pelo Espírito Santo e receberá a vida do Senhor Jesus.
Que Deus possa abençoar a sua vida, enriquecendo você a cada dia com estas gloriosas mensagens. Na aula de número 10, nós vamos falar sobre a regeneração e que Deus possa, sim, continuar abençoando a sua vida neste canal que está abençoando muitas pessoas e que Deus possa também te abençoar com a sua família. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade.